Um milionário paraplégico e arrogante caiu da cadeira de rodas no meio da rua. Mas quando o menino de rua o tocou, o impossível aconteceu. Antes de começar, deixe o like, se inscreva no canal e comente de onde você está assistindo. Diogo despertou antes mesmo que a primeira réstia de luz solar se atrevesse a romper a escuridão da madrugada. O céu, ainda tingido de um azul escuro profundo, prometia o nascimento de um novo dia sobre a pequena vila. O seu pequeno corpo protestava, cada músculo e articulação reclamando da dureza impiedosa do chão de pedra do largo da aldeia, o seu leito improvisado a incontáveis noites. Uma dor surda e familiar irradiava das suas costas e ancas, um lembrete constante da sua realidade. Contudo, para ele, esta era a normalidade. Aos 8 anos, e a quase 2 a viver nas ruas, a resiliência tornara-se a sua segunda pele, já se habituara ao desconforto, ao frio que se infiltrava nos seus ossos durante a noite e à solidão que o abraçava como uma mortalha. A sua vida mudara drasticamente desde que a mãe falecera de uma doença súbita e misteriosa, que os médicos do centro de saúde local nunca conseguiram explicar com clareza. As suas memórias da mãe eram fragmentos preciosos, o seu sorriso, o calor do seu abraço, as canções de embalar que lhe cantava. Lembrava-se vagamente do funeral, uma cerimónia apressada e sombria, e da presença fugaz de parentes distantes, cujos rostos se esbateram na sua memória. Apareceram com expressões de pesar forçado, sussurraram condolências vazias por algumas horas e, depois, desapareceram tão rapidamente como surgiram, deixando-o completamente só num mundo que se tornara subitamente vasto e assustador. O menino ergueu-se, um movimento lento e cuidadoso para não agravar as dores. Sacudiu a poeira da camisa esfarrapada, uma peça de roupa que já usava há semanas e que mal o protegia do frio matinal. Caminhou descalço sobre as pedras frias da calçada até à fonte antiga no centro do largo para lavar o rosto. A água, gelada como o inverno, foi um choque que o despertou por completo, mas também uma bênção refrescante. Bebeu vários golos diretamente da torneira pública, sentindo a água a saciar a sede da noite. Depois, seguiu para o seu posto habitual, um degrau de pedra perto da pastelaria local. O aroma irresistível de pão quente e bolos acabados de fazer já começava a impregnar o ar, uma tortura deliciosa para o seu estômago vazio. Dona Maria, a florista, chegou pouco depois, a sua figura encurvada empurrando com esforço o seu carrinho de mão, um caleidoscópio de cores e fragrâncias. A senhora, com os seus quase 70 anos, tinha o cabelo de um branco imaculado, apanhado num coque apertado, e vestia sempre um avental florido sobre um vestido simples e escuro. O seu rosto, sulcado por uma vida de trabalho, iluminou-se num sorriso genuíno ao ver Diogo. "Bom dia, meu filho", disse ela, a sua voz rouca mas terna. "Já comeste alguma coisa?" "Ainda não, Dona Maria, mas não se preocupe. Hei de arranjar qualquer coisa daqui a pouco." A senhora abanou a cabeça com uma expressão de desaprovação carinhosa e retirou da sua bolsa de pano um pequeno embrulho. "Toma lá isto. Não quero saber de ti a passar fome." Eram 2 pães com chouriço, ainda mornos, e um pedaço generoso de queijo. Diogo aceitou o presente com um olhar de profunda gratidão e comeu devagar, saboreando cada migalha como se fosse um banquete. Enquanto comia, observava o largo da aldeia a ganhar vida. As pessoas passavam apressadas, os seus rostos fechados, cada uma imersa no seu próprio universo de preocupações e compromissos. Algumas, com um gesto rápido e sem o encarar, atiravam algumas moedas para o chão perto dele. Outras, a maioria, fingiam que ele era invisível, uma parte da paisagem urbana que era melhor ignorar. Por volta das 9 da manhã, Diogo dirigiu-se ao quiosque de jornais e revistas do Sr. Manuel. O velho, de 60 e poucos anos, era uma figura esguia e encurvada, sempre com um boné desbotado a proteger a sua calva. Vendia jornais, revistas e alguns doces que se exibiam num expositor de vidro baço. Então, rapaz, cumprimentou o Sr. Manuel sem levantar os olhos do jornal que lia. "Vens dar uma ajuda hoje?" "Claro, o que é preciso fazer?" Chegou uma remessa enorme de revistas. "Preciso de organizar esta confusão toda. Se me ajudares, pago-te o almoço com uma sandes mista do café local." Diogo trabalhou arduamente durante quase 3 horas. Organizou as revistas por temas, limpou o pó das prateleiras e até atendeu a alguns clientes quando o Sr. Manuel precisava de ir à casa de banho. O trabalho era cansativo, mas o menino sentia-se bem por ser útil, por ter um propósito, por mais pequeno que fosse. Na hora do almoço, o Sr. Manuel cumpriu a sua promessa. Comprou 2 sandes grandes e 2 sumos no café ao lado. Comeram juntos, sentados em caixotes de madeira atrás do quiosque, enquanto conversavam sobre trivialidades. O velho contava histórias do seu passado, de uma época em que tinha uma família e uma vida confortável, antes de tudo ruir por causa de más escolhas e de um copo a mais. "Aprende isto, Diogo", disse o Sr. Manuel, com um olhar sério. "A vida dá voltas que nem o diabo prevê.
Num dia estás no topo do mundo, no outro estás a rastejar na lama. O mais importante é nunca perderes a tua humanidade pelo caminho. Diogo não compreendia a profundidade daquelas palavras, mas sentiu o seu peso e guardou-as na memória. À tarde, o menino regressou ao largo da aldeia. Encontrou um senhor idoso sentado num banco, a chorar silenciosamente. Diogo aproximou-se com cautela. O senhor está bem. O homem ergueu o rosto, os olhos vermelhos e inchados, e encarou o menino. Perdi o meu emprego hoje. Tenho 65 anos. Dizem que sou velho demais. Ninguém me vai contratar. Não sei como vou pagar as minhas contas. Diogo sentou-se ao seu lado. Já tentou pedir ajuda no centro de saúde? Eles têm assistentes sociais que podem ajudar. Tenho vergonha, admitiu o homem, a voz embargada. Vergonha de quê? Toda a gente precisa de ajuda uma vez ou outra. Eu próprio vivo da ajuda dos outros. O homem olhou para o menino, reparando pela primeira vez nas suas roupas rotas, nos pés descalços e sujos. És muito novo para estares assim sozinho. Eu sei. Mas um dia vai melhorar. Eu tenho fé. Conversaram durante mais de meia hora, até o senhor se sentir mais calmo. Antes de se ir embora, ele ofereceu as poucas moedas que trazia no bolso a Diogo, mas o menino recusou. Guarde para si, o senhor precisa mais do que eu. Enquanto o sol começava a descer no horizonte, pintando o céu com tons de laranja e roxo, Diogo vagueou pelas ruas à procura de um lugar seguro para pernoitar. Passou por montras de lojas caras, por restaurantes onde pessoas bem vestidas jantavam, por prédios altos com porteiros que o enxotavam com um gesto rude assim que se aproximava. Acabou por voltar ao quiosque do Sr. Manuel. O velho já estava a fechar, mas ao ver o menino, fez-lhe um sinal com a cabeça. Parece que vem aí chuva esta noite. Podes dormir aqui, debaixo do toldo. Obrigado, Sr. Manuel. Diogo aninhou-se num monte de caixas de cartão e tentou adormecer. Ouvia os trovões a ribombar ao longe e sentia o vento frio que anunciava a tempestade. Mas ali, protegido pelo toldo do quiosque, estava melhor do que muitos outros que dormiam ao relento. Longe dali, numa quinta senhorial perto de Sintra, rodeada por muros altos e um sistema de segurança de última geração, Rui Almeida estava sentado na sua cadeira de rodas, a contemplar o jardim imaculadamente tratado através de uma enorme janela de vidro. Aos 42 anos, os seus cabelos escuros começavam a mostrar os primeiros fios grisalhos nas têmporas, e o seu rosto estava permanentemente marcado por uma expressão de profunda insatisfação. Fazia 3 anos que a sua vida mudara para sempre. Um acidente de viação brutal, uma colisão frontal numa estrada nacional quando regressava de uma viagem de negócios. O outro condutor, embriagado, invadira a sua faixa. Rui sobreviveu. A sua esposa, Inês, não. E as suas pernas nunca mais obedeceram aos seus comandos. Antes do acidente, já era um homem difícil, obcecado pelo trabalho e pela acumulação de riqueza, mas ainda existiam nele lampejos de humanidade. Ainda abraçava a esposa, ainda tinha conversas, mesmo que breves, com a filha. Depois do acidente, essa parte dele morreu juntamente com a sua capacidade de andar. Encerrou-se numa concha de amargura e raiva, culpando o universo inteiro pela sua tragédia pessoal. Pai, vou sair com as minhas amigas, anunciou Beatriz, a sua filha de 16 anos, da porta do escritório. Era uma rapariga bonita, com os mesmos olhos expressivos da mãe, mas que carregavam agora uma tristeza crônica. Faz o que quiseres, respondeu Rui, a sua voz fria, sem sequer desviar o olhar do jardim. Não é como se eu te pudesse impedir. Por que é que és assim? Por que é que não consegues ser simpático comigo, nem que seja por um minuto? Rui girou a cadeira de rodas bruscamente, o seu olhar duro a fixar-se nela. Porque estou farto de fingir, Beatriz. Farto de fazer de conta que está tudo bem quando não está. A tua mãe morreu, eu não sinto as minhas pernas e tu vens para aqui exigir-me carinho como se eu tivesse algum para dar. Os olhos de Beatriz encheram-se de lágrimas. Eu também perdi a minha mãe. Mas parece que te esqueceste que ainda tens uma filha. Ela saiu, batendo a porta com força. Rui voltou a olhar pela janela, sentindo a dor familiar a apertar-lhe o peito, uma mistura tóxica de culpa e raiva que era a sua companhia constante. Carla, a governanta, entrou no escritório minutos depois. Uma mulher de 50 e poucos anos, de postura firme e poucas palavras, que trabalhava para a família há 15 anos. O jantar está servido, Sr. Rui. Não tenho fome. O senhor precisa de comer. Eu disse que não tenho fome, gritou ele. És surda. Carla não se abalou. Estava habituada aos seus acessos de fúria. Vou deixar um prato na cozinha, caso mude de ideias. Saiu em silêncio.
Rui deu um soco no braço da cadeira, frustrado consigo mesmo, com a sua vida, com tudo. No dia seguinte, Rui tinha uma reunião importante. Paulo, o seu sócio, insistira para que ele comparecesse pessoalmente. Paulo era um homem de 40 anos, sempre impecavelmente vestido, com um sorriso que nunca alcançava os seus olhos calculistas. Entrara para a sociedade há 10 anos, quando Rui precisou de capital para expandir a empresa. No início, a parceria funcionava bem, mas depois do acidente, Paulo começou a ver uma oportunidade. Com Rui emocionalmente destroçado e menos atento, tornou-se mais fácil manipulá-lo. Paulo começou a desviar contratos, a ocultar informações e a criar cenários que o beneficiavam exclusivamente. A reunião foi tensa. Estavam presentes 5 investidores importantes. Paulo apresentou números que não correspondiam aos relatórios que Rui tinha analisado. Espera aí, interrompeu Rui. Este valor está errado. O projeto da Zona Leste custou 300 mil, não 500 mil. Paulo sorriu, imperturbável. Houve custos adicionais, Rui. Está tudo documentado. Quero ver essa documentação. Claro. Envio-te ainda hoje. Mas Rui sabia que algo estava muito errado. Conhecia Paulo o suficiente para saber quando ele estava a mentir. O problema era não ter provas concretas. A reunião terminou num ambiente pesado. Rui saiu furioso, sentindo que estava a perder o controle da sua própria empresa. Gonçalo, o seu assistente pessoal, um jovem de 28 anos, empurrava a cadeira de rodas em silêncio, sempre receoso de cometer um erro. Gonçalo, quero que investigues discretamente os contratos que o Paulo mencionou. Não comentes com ninguém. Sim, senhor. Estavam a atravessar a rua principal de Évora quando o desastre aconteceu. Gonçalo, distraído com a tarefa que acabara de receber, não viu uma fenda profunda na calçada. A roda dianteira da cadeira ficou presa. Com o solavanco, Gonçalo tropeçou e perdeu o controlo. Rui foi projetado da cadeira com violência. Tentou proteger-se com os braços, mas caiu desamparado, batendo com a cabeça no lancil do passeio. A dor foi aguda e imediata. Sentiu um líquido quente a escorrer-lhe pelo rosto, era sangue. Gonçalo entrou em pânico. Ficou paralisado por um instante, aterrorizado. Ajudem-me, por favor. Chamem uma ambulância, gritou, antes de correr desorientado à procura de ajuda, deixando Rui caído no chão. As pessoas passavam, algumas olhavam com curiosidade mórbida, outras desviavam o olhar. Ninguém se aproximou. Talvez a sua aparência, o fato caro, o relógio de luxo, a expressão de fúria mesmo na dor, os intimidasse. Ajudem-me, gritou Rui, mas a sua voz foi engolida pelo ruído da rua. A dor de cabeça intensificava-se. Sentia o sangue a escorrer abundantemente. O desespero começou a apoderar-se dele. Pela primeira vez em anos, Rui sentiu um medo primitivo da morte. Foi então que Diogo apareceu. O menino estava na esquina, vindo de ajudar uma senhora com os seus sacos de compras a troco de umas moedas. Viu a agitação, o homem no chão, a indiferença dos transeuntes. Sem hesitar, correu na sua direção. Senhor, está bem. Rui abriu os olhos e viu um menino magro, de pele escura, com roupas sujas, ajoelhado ao seu lado. A sua primeira reação foi de repulsa. Sai daqui, miúdo. Não me toques. Mas Diogo não se deixou intimidar. Já tinha visto pessoas feridas antes. O senhor está a sangrar muito. É preciso estanquear isso. Eu disse para saíres. Diogo ignorou. Despiu a sua própria camisa, revelando um torso magro com as costelas salientes, e pressionou o tecido contra o ferimento na cabeça de Rui. Fique quieto, senhor. A ajuda está a caminho. Rui quis empurrá-lo, gritar mais, mas sentia-se fraco demais. Fechou os olhos, sentindo a pressão da camisa, as mãos pequenas e calosas do menino a segurarem-na com firmeza. Diogo fechou os seus próprios olhos e começou a murmurar palavras suaves, sons de conforto que a sua mãe ensinara. Não era uma oração formal, mas um sussurro de esperança. Naquele momento, algo extraordinário aconteceu. Rui sentiu um calor intenso emanar do ponto de contacto, um calor que se espalhou pela sua cabeça e desceu por todo o corpo. Uma sensação estranha, mas reconfortante. Quando Diogo abriu os olhos e afastou a camisa ensanguentada, ambos ficaram em choque. O ferimento tinha parado de sangrar. Mais do que isso, a pele estava lisa, sem qualquer sinal de corte. Apenas o sangue seco testemunhava o que acontecera. Rui passou a mão na cabeça, incrédulo. Não havia nada. Era impossível. O quê?
O que é que tu fizeste? Sussurrou ele. Não fiz nada, senhor. Só pedi para o senhor ficar bem. Nesse instante, Gonçalo regressou a correr, acompanhado por 2 paramédicos com uma maca. Senhor Rui, desculpe, eu chamei a ambulância. Os paramédicos aproximaram-se, mas Rui já se estava a apoiar nos cotovelos. O rapaz disse que o senhor bateu com a cabeça e estava a sangrar muito. Estou bem, disse Rui, ríspido. Foi um exagero. Ajudem-me a voltar para a cadeira. Mas, senhor, temos de o examinar. Eu disse que estou bem. Relutantemente, ajudaram-no a sentar-se na cadeira. Vamos embora. Agora, ordenou Rui. Gonçalo começou a empurrar a cadeira em direção ao carro. Rui olhou para trás e viu Diogo, ainda ajoelhado, a segurar a camisa suja de sangue. O menino observava-o com os seus olhos escuros e profundos. Por um momento, Rui pensou em agradecer, mas o orgulho falou mais alto. Virou o rosto e deixou-se levar. Diogo ficou a ver o carro de luxo desaparecer no trânsito. Dona Maria apareceu ao seu lado. Meu Deus, menino. Estás sem camisa e coberto de sangue. O que aconteceu? Ajudei um homem que caiu, Dona Maria. Mas ele já está bem. Anda comigo. Vou-te dar uma camisa do meu falecido marido e precisas de te lavar. Naquela noite, Rui não conseguiu dormir. Deitado na sua cama enorme, tocava incessantemente no local onde deveria estar o ferimento. A pele estava perfeitamente normal. Tentou racionalizar, talvez o corte não fosse tão profundo. Mas a memória da dor, do sangue e, sobretudo, daquele calor inexplicável, era demasiado vívida. Beatriz bateu à porta por volta da meia-noite. Pai, posso entrar? A Carla contou-me que caíste. Estás bem? Estou bem. Foi só um tropeção do Gonçalo. Beatriz aproximou-se. Estás diferente. Pareces perturbado. Estou só cansado. Vai dormir, Beatriz. Pai, eu sei que ainda sofres por causa da mãe. Eu também sofro. Podíamos tentar apoiar-nos um ao outro. Por um instante, o rosto de Rui suavizou-se. Mas a muralha de amargura ergueu-se novamente. Não adianta. Vai dormir. Beatriz suspirou e saiu. Os dias seguintes foram estranhos. A mente de Rui voltava constantemente à imagem daquele menino. Começou a ter sonhos vívidos com ele. Paulo, percebendo a sua distração, aproveitou para lhe apresentar novos contratos para assinar, repletos de cláusulas ocultas que lhe transferiam mais poder. Rui assinava sem ler. Gonçalo, entretanto, descobrira irregularidades graves nos contratos de Paulo, mas tinha medo de confrontar o patrão. Uma semana depois, Beatriz teve uma discussão acesa com o pai ao jantar. Vou morar com a minha avó. Não aguento mais este ambiente. Faz o que quiseres, respondeu Rui, indiferente. É só isso que tens para dizer. O que queres que eu diga? Que te implore para ficares. Não te importas comigo, admite. Rui largou os talheres com estrondo. Claro que me importo. Mas não sei como demonstrar da forma que tu queres. Beatriz saiu da mesa a chorar. O senhor vai acabar por perdê-la também, disse Carla, em voz baixa. Isso não é da sua conta, Carla. Talvez não, mas alguém tem de lhe dizer que o caminho que está a seguir só leva à solidão. Uma semana após a queda, Rui tomou uma decisão. Gonçalo, leva-me àquela rua em Évora onde eu caí. Agora. Meia hora depois, passavam devagar pela rua. E então, ele viu Diogo ajudar Dona Maria a carregar baldes de água. Para o carro aqui. Observou por uns minutos. Havia algo de diferente naquele menino. Chama-o aqui. Diogo aproximou-se, curioso. Ao reconhecer Rui, sorriu. Olá, senhor. Fico contente por vê-lo bem. Quero dar-te dinheiro pelo que fizeste. O sorriso de Diogo desvaneceu-se. Não é preciso, senhor. Só ajudei. Toda a gente precisa de dinheiro. É verdade. Mas o que eu fiz não tem preço. Não foi um trabalho. Rui irritou-se. Não sejas tolo, miúdo. Pega no dinheiro. 1000 euros. Diogo abanou a cabeça. Não quero, senhor. Obrigado. Se eu aceitar, transformo uma coisa boa numa transação. Rui ficou desconcertado. És muito estranho. Diogo riu-se. Acho que é por não ter nada a perder.
Posso ser eu mesmo. Como te chamas? Diogo. E o senhor? Rui. Rui Almeida. Prazer, senhor Rui. O carro partiu, mas Rui não conseguia tirar o menino da cabeça. Usou os seus recursos para descobrir tudo sobre ele, a morte da mãe, a ausência de família. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu algo para além da raiva, uma mistura de culpa, admiração e uma tristeza indefinível. Carla notou a mudança. O senhor anda mais calado. Conheci o menino. Um menino de rua. Fez-me pensar em coisas. Que tipo de coisas? Sobre como estou a viver. Em quem me tornei. E o senhor não gosta de quem se tornou? Não. Mas não sei como mudar. Nada que vale a pena é fácil, senhor Rui. Beatriz também notou. Ele começou a perguntar-lhe pela escola, pelos amigos. As perguntas eram hesitantes, mas eram uma tentativa. Como está a escola? Perguntou ele um dia. Está bem. Porquê? Desde quando te interessas? Beatriz, eu sei que tenho sido um pai péssimo. Mas estou a tentar. Ser menos horrível, talvez. Foi um começo. Entretanto, Paulo acelerava os seus planos. Marcou uma reunião crucial para daí a uma semana, onde pretendia dar o golpe final e assumir o controle da empresa. Na véspera da reunião, Gonçalo finalmente criou coragem e mostrou a Rui as provas das fraudes de Paulo. A raiva apoderou-se de Rui. Vou destruí-lo amanhã, à frente de todos. Mas mesmo enquanto dizia, a vingança parecia-lhe vazia. Dispensou Gonçalo e pediu-lhe que o levasse novamente à rua de Diogo. Era final de tarde. Do carro, Rui assistiu a uma cena que o abalou. Um vendedor idoso, o Sr. António, chorava na calçada, as suas mercadorias esmagadas por um carro. Diogo estava ao seu lado e, sem hesitar, deu-lhe as poucas moedas que conseguira nesse dia. Tome, Sr. António. Não é muito, mas ajuda. Mas este dinheiro é teu, menino. O senhor também trabalhou e agora está pior do que eu. Aceite, por favor. O homem abraçou Diogo, a chorar. Naquele momento, algo dentro de Rui quebrou. Viu o menino sem nada a partilhar o pouco que tinha e percebeu quão mesquinho ele se tornara. Pela primeira vez em anos, sentiu vontade de chorar. Gonçalo, para o carro. Senhor. Eu disse para parares. Rui abriu a porta e, para espanto de Gonçalo, arrastou-se para fora da cadeira, rastejando pela calçada suja em direção a Diogo. Senhor Rui, o que aconteceu? Perguntou o menino, a correr para ele. Preciso de ti, disse Rui, ofegante. Preciso que faças aquilo outra vez. Com as tuas mãos. Mas o senhor não está ferido. Estou. Aqui dentro. Bateu no peito. O meu coração está doente, cheio de raiva. Podes curar isto também. Diogo olhou nos seus olhos e viu uma dor genuína. Não sei se consigo, senhor. Mas posso tentar. Ajoelhou-se e colocou as mãos sobre o peito de Rui. Desta vez, não houve calor. Houve uma luz que se acendeu numa sala escura da sua alma. Rui viu-se como realmente era, amargo, egoísta, cruel. Viu a dor que causara a Beatriz. E começou a soluçar, anos de dor e raiva a serem libertados. Quando parou de chorar, sentia-se vazio, mas de uma forma libertadora. Obrigado, sussurrou a Diogo. Está melhor. Estou. De volta à cadeira, olhou para o menino. Como posso agradecer-te? Seja gentil com as pessoas. Especialmente com quem o senhor ama. No caminho de volta, Rui estava em silêncio. Chegado à quinta, foi direto ao quarto de Beatriz. Preciso de falar contigo. Sentou-se ao lado dela. Fui um pai horrível, principalmente depois de a tua mãe morrer. Sinto muito. Beatriz ficou boquiaberta. Eu amo-te. Sempre amei. E quero tentar ser um pai melhor. As lágrimas correram pelo rosto dela. Eu também te amo, pai. Abraçaram-se pela primeira vez em anos. Depois, procurou Carla na cozinha. Obrigado por todos estes anos, por teres aguentado o meu comportamento. És família. Carla emocionou-se. Eu fiquei porque sei que o senhor é uma boa pessoa, no fundo. No dia seguinte, Rui cancelou a reunião. Não vou dar ao Paulo a satisfação de cair na armadilha dele. Passou as semanas seguintes a reunir mais provas, contratando auditores e advogados. O seu objetivo já não era a vingança, mas a justiça.
Ao mesmo tempo, reconstruía a sua relação com Beatriz e visitava Diogo regularmente, aprendendo com a sua sabedoria simples. Por que é que és tão feliz, Diogo? Não tens nada. Tenho a Dona Maria, o Sr. Manuel. Tenho pessoas que se importam comigo. Isso é muito. 2 meses depois, Rui estava pronto. Marcou uma nova reunião e, calmamente, apresentou todas as provas irrefutáveis das fraudes de Paulo. Derrotado, Paulo foi afastado da empresa. Rui surpreendeu todos ao não apresentar queixa-crime. Ele já vai ser punido o suficiente. Não vou acrescentar mais sofrimento ao mundo. As pessoas na sala mal o reconheciam. Começou então a estruturar o seu novo projeto, uma fundação para ajudar crianças de rua, com o nome da sua falecida esposa, Inês. Comprou um prédio, contratou profissionais e foi pessoalmente buscar Diogo. Diogo, criei uma fundação. Quero que sejas o primeiro a entrar. Terás uma cama, comida, escola. E os outros? Vou acolher todos, aos poucos. E a Dona Maria e o Sr. Manuel? Ofereci-lhes emprego na fundação. Diogo sorriu. Então eu aceito. A Fundação Inês Almeida cresceu. Dezenas de crianças foram resgatadas. Beatriz encontrou a sua vocação no trabalho social, passando as tardes a ajudar. Carla tornou-se a alma da casa, a avó de todas as crianças. Um dia, Beatriz encontrou o pai no jardim. Achas que terias mudado se não tivesses encontrado o Diogo? Não sei. Ele foi um catalisador. Mostrou-me que ainda havia bondade no mundo. Nunca mais andaste, pois não? Não. E está tudo bem. Pensei que o milagre era sobre andar. Mas o verdadeiro milagre foi aprender a viver de verdade. 6 meses depois, na festa de aniversário de 10 anos de uma menina chamada Mariana, Eduardo observava a alegria contagiante. Diogo aproximou-se. Obrigado, Sr. Rui. Por tudo isto. Eu é que te devia agradecer. Tu salvaste a minha alma. 1 ano depois daquele encontro, Rui fez um discurso na fundação. Há 1 ano, eu era um homem quebrado. Um menino ensinou-me que a gentileza podia mudar tudo. Descobri que a única forma de retribuir a bondade é espalhando-a. Eu nunca vou andar de novo. Mas aprendi que não preciso de pernas para ter uma vida com significado. O milagre aconteceu. Só não foi o que eu esperava. Foi muito melhor. Mais tarde, Diogo sentou-se ao seu lado. Sr. Rui, por que acha que aquilo aconteceu? A ferida. Não sei, Diogo. Milagre ou coincidência, não importa. O que importa é que me despertou e me deu coragem para mudar. O senhor também faz parte da minha família agora, disse o menino. E tu da minha, respondeu Rui. Anos passaram. A fundação salvou centenas de vidas. Beatriz formou-se em psicologia e trabalhou na fundação. Gonçalo tornou-se um executivo de confiança. Rui nunca mais foi o mesmo homem. Numa tarde, no jardim, observava Beatriz, Diogo, Carla, Dona Maria e o Sr. Manuel. Tudo era simples e real. Diogo correu na sua direção. Sr. Rui, quer jogar a bola conosco? Estou numa cadeira de rodas, Diogo. E então? O senhor fica na baliza. Empurraram a sua cadeira para o campo improvisado. Ali, a defender os remates das crianças, entre risos e gritos de alegria, Rui Almeida era um homem completo. O verdadeiro milagre não fora a cura de um ferimento na cabeça, mas a cura de um coração partido. E tudo começara com um simples ato de bondade de um menino de 8 anos que decidiu não passar ao lado.